Uma das regiões mais promissoras de Porto Alegre, o 4º Distrito, vive um baita desafio. Depois de conquistar o título de Polo da Inovação e de se tornar uma grande aposta da cidade, a região foi uma das mais atingidas pela enchente na capital gaúcha. Centenas de negócios, casas, prédios foram afetados. E agora? Depois da tragédia climática, existe o risco de uma debandada? Ou, pelo contrário, a região vai viver uma retomada ainda mais forte? É sobre isso que a gente vai falar no Perimetral Podcast de hoje. Perimetral sempre para Cindy Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Esse programa tem a produção de Rafaela Knevitz e Kizzy Abreu, operação de áudio de Wesley Borges e operação de vídeo de Gabriele Pires. Paulo Germano, que bom te ter de volta para discutir um assunto tão importante aí para nossa cidade, né? Prazer é todo meu. Eu estava frequentando muito o 4º Distrito recentemente e eu estava comentando que Porto Alegre, às vezes a gente dá valor quando perde, né? Mas, inegavelmente, Porto Alegre vinha numa crescente, né? Era uma cidade mais legal. Sem dúvida. Era uma cidade culturalmente mais pulsante, era uma cidade mais interessante, tinha mais espaços para frequentar, lugares legais para conhecer, para ir. O centro histórico, claro, vinha se orgulhando de frequentar. E aqui a gente está com o Rafael, que é um dos sócios do GRES, que é uma das recentes casas de show de Porto Alegre, também com uma proposta diferente, nova, né, nesse ambiente de uma pulsação cultural inovadora, que Porto Alegre estava conseguindo se encaminhar, e aí de uma hora para outra vem uma patada dessas na gente. Pô, dói, cara, dói. Eu imagino para vocês o quanto deva estar sendo difícil, mas para nós, o que eu quero dizer, a sociedade, a população também compartilha desse luto, né, porque eram espaços que a gente estava adorando estar perto, conhecer e conviver com maior frequência. Mas enfim, Ju, vamos apresentar nossos convidados. Tu já falou do Rafael Roden, o Rafael que é produtor, ele também é realizador do Poa Jazz Festival, que é um festival super importante na cidade, e é um dos sócios da GRES, que é uma das casas de show mais incríveis aí do 4º Distrito, né? Que foi super atingida, né, Rafael? O GRES teve 1,80 m de água dentro. Nossa. Assim. Foi. E não nos preparamos para isso, né? Acho que ninguém se preparou, né, gente? Acho que se achou que ia entrar água, mas muito menos do que foi, né? Meio metro, né? Botamos tudo em cima do palco, assim. Pois é, né? E bom, e também para falar sobre o 4º Distrito, a gente está aqui com o Raí Nunes dos Santos. Raí, que é um dos idealizadores do movimento Recupera 4D, uma baita mobilização com mutirões de limpeza, né, Raí? Muito obrigado por ter vindo também conversar com a gente. É muito importante o espaço, assim, para a gente divulgar esse movimento, que é um movimento orgânico, assim, né, comunitário, para a gente recuperar essa região que a gente tanto gosta, assim, né, como vocês comentaram. Porto Alegre foi criando espaços, né, de cultura e de vivência, e isso foi se pulverizando pela cidade, né? Antes a gente tinha algumas regiões bem específicas, né? O eixo da Cidade Baixa, da Padre Chagas, aí depois vem o 4º Distrito, a própria Orla, né? A retomada, né? do Cais Embarcadero, né? O Pontal, né? Então a gente foi pulverizando a cidade, ganhando essas opções. E a nossa região foi fortemente atingida agora por essa inundação. Talvez valha, PG, falar um pouco do 4º Distrito. Sei lá, o Rafa podia contar um pouco como é que é esse renascimento, que era uma região que no passado era o Distrito Industrial de Porto Alegre, que acabou ficando meio à margem, né? Uma região que ficou... As empresas começaram a ir para a região metropolitana, né? Essas indústrias. E começou a ficar meio desvalorizada, abandonada. Grandes pavilhões sem nada lá dentro. E aí nos últimos anos a gente vê um renascimento disso, né? Exato. E que vocês fazem parte disso. Para situar os nossos ouvintes, quem está nos vendo, como é que é esse processo até chegar a esse momento agora que é de encruzilhada, mais uma vez um novo desafio, né, na história? Então, Ju, sabe que eu não tinha uma relação muito próxima com o 4º Distrito. Estudei ali perto, enfim. Estudei onde era a Arena do Grêmio, no colégio Santo Inácio ali. Mas eu não tinha uma relação muito próxima com o bairro. Eu tinha um estúdio na Cidade Baixa. E nós começamos a procurar um lugar para o GRES e, de bate-pronto, procurar a Cidade Baixa e regiões que a gente conhece, né? Mas tudo nos indicava ir para o 4º Distrito. A região que estava pulsando, a região que era o 4º Distrito. E as novidades, né? Acho que tinha isso também ali, né? Tem isso, né? Eu acho que... inovação, né? O 4º Distrito já é uma promessa há muito tempo, assim, né? Vai acontecer. E realmente estava acontecendo, né? Então,
por todas essas diretrizes, assim, a gente acabou escolhendo o quarto distrito para montar o GRES, eu e meus sócios, o Bruno e o Lúcio, porque era realmente a região mais promissora, a região mais bacana. Já existiam bares, já existia uma cena cultural bacana ali, e que todos agora estão passando por dificuldades. Algumas casas já anunciaram que não retornam e tudo mais, né? Quais, por exemplo, Rafael, o Agulha? O Agulha não. O Agulha era uma casa legal também. Cara, eu vi precursor shows no ali, Agulha, né? que eu nunca veria em nenhum lugar se não fosse no Agulha. Então eles são importantes, trouxeram coisas para Porto Alegre que jamais viriam. Uma curadoria. Eles já disseram que não reabrem ali. Eles anunciaram que estão entregando o imóvel. Mas vocês não pensam em desistir, vocês estão apostando ainda no quarto distrito. Nós vamos seguir. Até porque o imóvel é nosso. E não é uma possibilidade trocar o local, enfim. O Gravador Pub também é um local que... outro lugar bem legal. Bem legal. Também foi duramente atingido, né? Mas e aí, para onde vocês vão? Claro, continua no mesmo lugar, mas com que diferenças, né? Depois desse trauma aí, o que se aprende com ele e o que é possível... vislumbrar daqui para frente, porque vai ter que ser um pouco diferente. Nós vamos ter que ter algumas estratégias de proteção, de defesa. O que vocês estão achando? A gente fica muito na mão dos governantes, né, cara? Tu não tem muito que te abraça com teus parceiros de bairro, com tuas empresas para cobrar, mas a gente fica sem muita ação. O Recupera 4D tem uma ideia até para cobrar. Como grupo, assim, o que a gente pensa, né? A gente tem algumas fases, né, do projeto, né? E de imediatamente o que a gente precisa ajudar as pessoas é a limpeza, né? Que as pessoas retornem às suas residências e às suas empresas, né? Consigam entender o tamanho do prejuízo também, entender se tem como seguir ou não. Depois uma outra fase, né? Que é uma fase que a gente está abrindo nessa semana, não interrompe a fase anterior de limpeza, porque a limpeza vai seguir. Mas é uma fase que a gente está indo junto com o Sebrae para fazer o cadastro das empresas, né, visitar os locais, né, ter acesso aos créditos, né, que vem via governo federal também para os moradores, né, para que o pessoal consiga ter pelo menos um inicial para se recomeçar. Depois a gente pensa numa terceira fase, assim, que ela é uma fase de elevação de autoestima de novo do quarto distrito, né, doação de tinta para pintar meio fio, jardinagem, né, são muitas casas baixas com jardins que morreram as plantas, né? Iluminação, a Avenida São Pedro é um polo de material elétrico da cidade, né? Então as empresas já estão também disponibilizando para iluminar as casas, né? Trazer cor para a região. E uma quarta fase que a gente pensa que é de uma reimaginação para o quarto distrito, né? Então o que nós queremos e o que nós podemos propor para o quarto distrito. Então a gente vai ter que aprender a lidar com a água. É uma região que já enfrentava por muito tempo alagamentos, né? Mas problema de drenagem histórica. Problema de drenagem histórica, uma região muito baixa, né? Então, como geógrafo falando, né? Uma região muito baixa, perto de regiões altas da cidade. Então, essa água que escorre do Moinhos, né? Do Higienópolis, ela vem com alta velocidade, porque ela tem uma diferença de declividade ali, chega numa parte plana e não tem como essa água escoar do quarto distrito diretamente para o Guaíba. Ela vai tudo por galerias. Por isso, então, a importância das casas de bombas, né? A gente não tem um acesso linear direto ao Guaíba para escoar. Essa água vem toda por galerias e por tubulações, chegando no Guaíba via bombeamento, né? Porque a gente tem o dique ali, né? Que é a Avenida Castelo Branco, né? Então, ali o dique e as comportas, a água não escoa. Exato. Então, o que a gente pensa nessa fase de reimaginação é também uma convivência com a água, né? E a gente terá que abrir as ruas para fazer essas obras de drenagem, a gente pode também colocar mais áreas verdes, mais coisas lineares, né? Bolsões de absorção de água. E também um pouco nessa fase a gente contar essa história, não só da inundação, mas a história do quarto distrito como comunidade, assim, né? Como isso vai se fortalecer. E ainda retomando um pouco, assim, né, que vocês comentavam sobre a permanência nos locais, assim, nos negócios que a gente vem passando, que por muitos anos ficaram também à sombra de Porto Alegre, né, nos anos 90, início dos anos 2000, no quarto distrito, né, então locais que são emblemáticos na cidade, né, o X Nova Brécia, a Galeteria Nostro Galeto, Babilônia, né, então são locais que estão ali estabelecidos há 30, 40, 50 anos, né, meus pais têm uma padaria, né, então 50 anos na região,
Então, com essas pessoas que a gente está conversando, que já ficaram à margem do poder público por bastante tempo, são pessoas que dizem, não, nós vamos permanecer, nós vamos reerguer, porque nós já estávamos aqui antes, né? A gente não precisou de grandes políticas públicas para a gente continuar se mantendo aqui. Mas eles olham para o problema, né, do alagamento agora, e não só da inundação, com olhos receosos, assim, né? A próxima chuva que se anuncia, todo mundo já fica muito à espreita, assim, esperando o que pode acontecer. Assim agora, Isso é cruel, né? Então, me parece que também possa se ter estratégias, não sei se isso está no escopo, Raí, mas outras cidades do mundo que sofrem muito com inundações, eles têm maneiras de, talvez a gente vai lidar com isso às vezes. Então, como é que a gente vai minimizar os danos quando isso ocorrer? Exatamente. Então, eu não sei como isso eu não entendo disso, Raí, mas o Raí é geógrafo, talvez possa até entender mais. Mas aí o piso dos locais é diferente, é pensado nisso, os equipamentos mais caros vão para cima, enfim, ter algumas estruturas, alguma ideia de poder sair do local correndo e ter algum tipo de depósito em que os equipamentos possam ser colocados mais altos, não sei. Mas me parece que esse tipo de estratégia como tu disseste, né, de convívio com uma situação que pode ocorrer, e tomara que não ocorra, mas com mais frequência, me parece fundamental. Eu tenho uma dúvida quando tu fala dessas empresas que já estão lá há 50 anos, sobre essas empresas mais recentes, o que vocês estão sentindo sobre a possível debandada delas? Vocês estão sentindo que a grande maioria quer ficar? Ou como o Fuga, por exemplo, e a gente não condena de forma alguma, acham que não vale a pena, é melhor sair dali, buscar outro local mais seguro. Agulha. Perdão, Agulha. Isso. O Fuga até não tem essa informação, se eles vão continuar, vocês sabem? O Fuga, a gente acompanhou o pessoal passando na frente do barco, material de limpeza, eles estavam empenhados em limpar e ficar. O que vocês estão sentindo? O Fuga, inclusive, tem os 2 bares deles foram atingidos, inclusive. O Embarcadeiro também, né? Maior fortemente ainda, atingido, Mas eu enxergo assim, né, olhando que os antigos querem permanecer, assim, vão fazer força para ficar, e os novos têm um misto, assim, de sentimento. A gente tem conversado com algumas pessoas que também, né, já se fizeram a sua comunidade ali, assim, né, tem os seus clientes, né, já estão consolidados como Quarto Distrito, também querem levantar essa bandeira de reconstrução, estão engajados na reconstrução, mas também é como tu comentaste, assim, não é de se condenar a pessoa que não tenha recursos, né, ou vai pegar um financiamento agora para tocar o seu negócio, que é a sua vida, por muitas vezes, e ir para um local que ela vai se sentir mais seguro, ou que também, né, muito entre aspas, né, mais fácil, né, mas é pegar um prédio que esteja pronto para tu te reestabelecer economicamente o mais rápido possível, né, porque tem muita reforma a ser feita naquela região, né. Mas tu tá sentindo que tem muita gente querendo sair? Tem algumas pessoas com esse sentimento de saída, assim, né? E uma das coisas que a gente encontra como grupo, assim, quando a gente chega nos locais, é a frase assim, eu não sei nem por onde começar. Porque eu tenho dito que a água bagunça tudo, né? E não só as coisas, né? Mas bagunça a cabeça das pessoas também, né? É um trauma muito grande, assim, né? Então, se a gente for lá na psicologia, vai dizer que o trauma é quando a gente tem algum risco, né? Então, um risco de vida iminente, né? E muitas dessas pessoas sentiram isso, né? O Rafa também participou dos resgates na região, né? Então, olhando para a região agora, como ela está, as pessoas ainda sentem esse risco de estarem ali, né? De colocar de novo as suas economias ou pegar um endividamento para construir algo. Mas eu acredito que vai ter um misto, assim. Mas o que a gente conversa entre as pessoas mais antigas no bairro, assim, é que a gente deve retroceder em número de empresas e negócios uns 10 anos, assim. A gente vai dar uma volta para uma década atrás, assim, em números de estabelecimentos. O Quarto Distrito vinha se firmando também como polo cervejeiro, né, de Porto Alegre, que eu acho que esse é um outro ponto que valorizou muito essa região. Como é que tá? Tu tem contato com as cervejarias? Como é que tá esse setor específico ali? Será que também pode haver uma perda nesse sentido? É um setor que foi amplamente atingido, assim, né? Então, as cervejarias, os bares, né? Nem todo mundo tem a fábrica ali, mas tem pelo menos um bar ali, né? No Quarto Distrito. Se tornou o polo cervejeiro, né? Os grandes eventos de rua da cidade estavam acontecendo lá, né? Por exemplo, o São Pétricos do Quarto Distrito, que leva 20, 25 mil pessoas para a região, né? Num dia só, né, em março, né, e movimenta a economia local como um todo, né, não só os bares, assim, né, então a gente tem condições, né, de levar um evento desse porte de novo para o Quarto Distrito, né, as pessoas irão até lá, né, e se estiver marcando chuva para o dia, né, então todas essas incógnitas, assim, mas falando especificamente do polo cervejeiro, assim, dos bares, praticamente todas as cervejarias que compõem o polo cervejeiro estão aqui entre a região do Quarto Distrito e mais o bairro Anchieta, e todas elas foram amplamente atingidas, assim, né? Todas? Então,
Então, depois a gente tem algumas cervejarias... Tem ideia de quantas são? Atingidas diretamente, acho que são 37, se não me engano, e o polo cervejeiro são em torno de 50 por aí. Então, loucura, na cidade, né? Então Porto Alegre, que vinha se consolidando como a capital, né, do polo cervejeiro, como nacional, assim, né, destaque de nível nacional, também vai ter esse impacto muito grande. E os sentimentos proprietários, tu acha meio parecido? Alguns querendo desistir, talvez a maioria queira ficar? Qual é a tua... Esse é um sentimento geral, assim, né? O pessoal fica colocando em dúvidas e vale a pena seguir, né, com esse segmento, assim, na cidade. E o que tu acha? E tu também pode te manifestar, Rafael, à vontade, mas eu digo como representantes daquela economia do quarto distrito, e o Raí como representante desse movimento, Recupera 4D, o que vocês acham? Por que vale a pena continuar no quarto distrito? Se é que vale a pena. Por que é interessante? Por que vocês acham que vai permanecer aquela área ali como uma área importante para a cidade, se é que vocês acham que vai? Eu acredito que sim, vai permanecer. Ela é uma área, né, falando em termos de localização, uma área extremamente privilegiada em localização, né, perto do centro, perto das infraestruturas urbanas, né, aeroporto, Ponte do Guaíba, Nova Ponte, Areia do Grêmio, né, saída para freeway, ligação com a região metropolitana, que é algo super importante. 4 estações do Transurb, né? Então, ela é uma região que é muito dotada de infraestrutura urbana. E ainda tem para onde crescer, né? A única área mais central de Porto Alegre, né, que tu tem como crescer, o resto não tem mais. Tem áreas vazias ainda, vazios urbanos, né? Por exemplo, tem uma quadra inteira que era o antigo Hospital da Criança Santo Antônio, que está ali esperando, né, para ser também loteada, né, e criar. Tem novos empreendimentos chegando lá, né, inspirados também em outras cidades assim do mundo, né, com lofts, né, trazendo essa questão mais cultural também para a própria cidade. Mas eu acho que uma coisa que o quarto distrito não perdeu e talvez se fortaleceu nessa inundação é um senso de comunidade, sabe? Quando a gente forma esses grupos que vai fazer resgate, são gente que é morador, estava impactado também naquele momento, mas foi lá se dispor porque conhecem a vizinhança, né? Nós, quando fizemos alguns resgates, tinha um barco sem motor, sem remo, sem nada. Eu fui puxando uma corda com o barco e passando na casa das pessoas idosas, porque eu lembro de caminhar pelo bairro que ali morava uma pessoa idosa. Eu preciso ver se ela saiu, né? Então, ela tinha saído? E aí, muitas pessoas não tinham saído. Então, o que eu falo, assim, né, como morador antigo do bairro também, dentro do movimento, é que a questão de identidade das pessoas é muito importante no quarto distrito. As pessoas têm uma afirmação com aquele espaço muito grande. Sensação de pertencimento. Pertencimento. E aí a questão da confiança foi algo que foi quebrado, né? Então começou a passar barco, gente que quase que obrigando as pessoas a sair e não sabia quem era. Isso gerou uma insegurança muito grande, né? Então, quando a gente ia fazer os resgates, dizia, não, eu sou o Raí, eu sou o filho do Ayrton, da Beth, neto da Irma, da Padaria Brasil. Ah, eu conheço esse nome, eu conheço essas pessoas, eu preciso sair mesmo? Sim, você precisa sair porque vai levar 20 dias para a água baixar. Então, acho que pela região, assim, tem essa formação comunitária muito forte. Todo mundo que chega lá, né? O Rafa que chegou há menos tempo, assim, na região. 7 meses a gente tá lá. Pois é. 7 meses só, a Grécia. 7 meses. Que golpe, né? Cara. E, Rafael, aí vocês compraram aquele imóvel? Compramos o espaço. Recentemente, agora? 2 anos atrás. Para isso? Para isso. Para fazer uma casa de show dedicada ao jazz, principalmente. Nós tínhamos um estúdio, né? Eu e Bruno já tínhamos um estúdio aqui na Cidade Baixa. Nós estamos procurando espaço para mudar o estúdio, porque também uma incorporadora comprou o espaço e nos deu um prazo para sair. A gente fechou o estúdio, teve que sair. Ficamos 1 ano e pouco sem estúdio, sem... E daí estúdio, quando tu fala, é um estúdio de gravação, de ensaio. Mais gravação. Mais de gravação. Gravação. E fomos para o quarto distrito atrás desses imóveis, a característica de imóvel grande, com pé direito alto, característica para estúdio e para bares, né? Acho que isso também, essa característica é importante para... E achamos aquele imóvel, ficamos 1 ano projetando, em projeto, até que começou a obra, e o bar abriu há 7 meses. Legal falar que nesses 7 meses a gente parou 3 vezes por problemas climáticos. Adiamos shows, teve outras tempestades em Porto Alegre que... é verdade. Novembro, janeiro. Exato. Janeiro teve o Cancelei Hard Working Band. Novembro, e a terceira agora. E a terceira agora. 3 vezes nós paramos, então cada vez mais problemas climáticos estão...
O Raí falou sobre a sensação de abandono e das pessoas saírem. Cara, quando tu entra e tu vê aquele espaço que tu pensou cada detalhe, assim, do estado que fica, assim, é doído, desolador. Né? É muito, muito difícil, assim, muito difícil. E o que o Raí falou, a gente não sabe por onde começar. Onde é que tu limpa? Onde é que tu começa a limpar? Onde é que tu começa a restaurar? Tu vai atrás de equipamentos para dar manutenção, porque é muito caótico. É muito caótico. Quando passar uma sensação minha, assim, quando eu vivia questão de enchentes na TV ou na rádio, enfim, mas é água, sobe água, depois seca, tudo certo. Mas não é. Coisas da cozinha estavam no meio do salão, coisas do palco estavam, gordura que vem da rua, sujeira, vem tudo. Então é muito caótico, é muito difícil, assim. E eu entendo essas pessoas que viram essa cena e dizem, não quero mais. Exato. Deu. Não tem pra como mim condenar, deu. né? Não tem, porque é algo muito impactante. Assim. É muito. E como é que está sendo agora para vocês lá? Vocês já estão limpando há alguns dias e... Nós estamos entrando na terceira semana de limpeza. Terceira semana de limpeza. E qual é a projeção de vocês, assim? Vai ser possível abrir em breve? Enfim, me fala um pouco dos planos e como é que vai ser esse recomeço, né? Eu acho que a gente vai conseguir fazer toda a limpeza até final da semana. A gente projeta, né? Tudo uma projeção, né? Mas agora entra essa segunda fase que o Raí falou, né? A gente precisa buscar financiamentos, precisa buscar ajudas, porque nós somos uma empresa nova de 7 meses, estamos pagando financiamentos da abertura. Sim. E agora vem... Então tu tá... Vocês têm que comprar coisas novas agora, imagina. Temos. Tipo móveis, tudo? É tipo mesas, cadeiras, contamina, né? Tu não pode mais usar aquelas mesas, tu tem que... E os equipamentos de som, também, Rafael? Também. Isso é caro, cara. É caro. Luz, som... E como a gente achou que não ia subir tanto, botamos muita coisa em cima do palco. O piano, nós temos um piano lá centenário, lá na casa. O piano a gente colocou no segundo andar. Assim, botamos um palco em cima do palco e o piano em cima. Tá aí, ó. O piano tem que estar na abertura, hein? É um símbolo de recomeço, não é? De retomada, claro. É centenário o piano, né? Todo mundo liga e pergunta, e o piano? E o piano? Um piano desse é uma relíquia mesmo. É uma relíquia. E vocês já estão pensando em alguma maneira, talvez não seja o momento ainda, mas aquele tipo de adaptação que é o que a gente estava falando antes. Quando eu falei do piso ali, eu me referi a isso, Ju, porque eu li algumas pessoas dizendo que não dá mais para botar, por exemplo, laminado ou vinílico. Claro. Né? Sim, porque se entra água de novo, Deus o livre. Bota um piso que possa conviver melhor com uma inundação, que depois seja mais fácil de limpar, enfim, equipamentos que talvez alguns possam ser substituídos, dê para subir, exato. Não sei se vocês já estão conseguindo pensar em algo relacionado a isso. Sim. O que mais para nós ali de manutenção, por exemplo, portas é algo que detona. Piso, nós fizemos um piso de cimento queimado que não foi a intenção, mas é propício para água. Por exemplo, a gente usou muito gesso acartonado para divisões e tal. O gesso acartonado, onde tu usou, acabou. Tu tem que fazer novos... Se ele já não caiu, ele tá vai contaminado, cair. Né? Tinha uma obra do Codevila, que até foi fundo de palco do Pó de Aço, que fica na parede, que era um grafite, uma obra... Aquilo era pintado direto no MDF também. Uma obra bem bacana. Foi pro lixo. Pegou e... Então... Não é só o financeiro, tem questões afetivas que isso é valem muito importante. Mais do que... Isso é muito importante, né? Do que a grana, assim, né? Sempre que a gente vai fazer a limpeza em algum local, né? A gente não está colocando coisas fora, né? A gente está colocando identidade, memória, renúncias daquela pessoa, trabalho, né? Tempo de vida que ela teve para adquirir aquilo, né? Tá louco. Então, E às vezes tem algumas recordações que são únicas, né? Por exemplo, tem um piano centenário lá no GRES, né? Eu lembro do Jardim São Geraldo, que tem os relógios, os cucos ali também, né? Então, que também foram afetados, já foram levados para restauração. Mas a gente vai em casas, por exemplo, as fotografias das pessoas, né? Por mais que se tenha como recuperar algumas, né? Muitas que eu toquei, assim, elas estão esfarelando, elas grudaram uma na outra, saíram a tinta de cima, né?
E às vezes as pessoas têm a única memória que elas têm ali dos seus avós, né, da sua família, e elas não terão mais aquilo, né? Então, o que a gente prevê, assim, né, e pensando em adaptações, né, eu vi várias pessoas já falando, as coisas importantes nunca mais eu vou guardar embaixo, sabe? Sempre vou guardar em cima. As pessoas já falam isso. Estão fazendo recuperações de casas. Nunca mais vou botar parquet, nunca mais vou botar laminado. Eu vou colocar piso frio, porcelanato, porque é mais fácil de limpar. Tinta lavável, as pessoas falando, nunca dei bola para isso, agora se eu tivesse, como teria sido melhor, sabe? Então essas pequenas adaptações. E tem uma questão de solo que é muito importante ali no Quarto Distrito, que é praticamente quase todas as ruas eram de paralelepípedo, né? Que drenam muito melhor a água, né? E de uns tempos para cá, uma das ações de revitalização da região é uma impermeabilização do solo, né? É um asfalto, tudo né? Isso sobre aquela repensado, né? Tem que ser repensado, né? Essa obsessão pelo asfalto, eu tenho dito isso, a obsessão pelo concreto em Porto Alegre, isso precisa mudar, as pessoas precisam se dar conta, a gente tem que despavimentar, tem que abrir... Não sei, tem que ter espaços verdes, sabe? Exato. E isso tu tem razão quando tu diz que daqui a pouco dá para repensar ali com o poder público parceiro. É importantíssimo que a prefeitura entre junto com o Quarto Distrito e apoie essa retomada. Afinal de contas, é uma região tão importante para a cidade que colocou Porto Alegre no mapa da inovação, que trouxe, né, apelo turístico para a cidade ali. Quanta gente vai ali? Poxa, daí agora esse é o momento, eu acho, de repensar isso. Por isso eu prefiro ver o copo meio cheio, sabe? Eu acho que é uma chance de um recomeço melhor, assim. Sim, tem uma oportunidade inegável. Claro, é traumático, é violento. Como disse o Rafael, o impacto material talvez seja menor até do que a porrada, porque é a história das pessoas, como disse, que foi abaixo, né? A identidade dessas pessoas, né? Mas tem toda a razão, Ju. Tem uma oportunidade para repensar a cidade toda. Claro, né? E a gente tem ali o Instituto Caldeira, sabe? Que também tem uma força, tem um empresariado junto ali. Né? Eu ia perguntar, inclusive, isso, se essa turma... Claro, a gente até não conseguiu hoje trazer aqui o Pedro Valério. Mas... É um pessoal ali acostumado a lidar justamente com inovação, né? Com economia criativa, tecnologia. Será que eles, de alguma forma, podem ajudar ou vão ter interesse em elaborar ou buscar, de alguma forma, elaboração de soluções para esse problema? Já te deram alguma... A gente não conversou diretamente com o pessoal do Instituto Caldeira, assim, mas eu acredito que sim, porque ele é um instituto de inovação e como a Ju falou agora, assim, né, a gente vai precisar pensar fora da caixa agora também, né? A gente, as soluções óbvias, que é construir um muro de 6 metros com casa de bombas, nós temos. Né? A gente precisa refazê-lo, melhorá-lo, né? Adaptá-lo ao novo regime de chuvas que está imposto aí pelas mudanças climáticas. Mas nós temos, né, umas soluções de concreto, de engenharia. Mas a gente vai ter que pensar fora da caixa, a gente vai ter que pensar em telhados verdes, né, em pisos que absorvem água, né, em inovações para as pequenas empresas, né, para facilitar a sua gestão também. Né? E eu acho que o Caldeira pode contribuir muito com isso, assim. E de ser um polo, assim, e talvez, né, até de vender depois essa ideia, assim, né, de ser uma transformação desse espaço do Quarto Distrito, né, através de um instituto de inovação. Quantas mentes brilhantes estão lá dentro, assim, e não só, né, locais de Porto Alegre, mas que fazem conexões com o mundo todo, que podem nos ajudar nesse momento a trazer soluções, né? Então, perfeito, é por aí. O poder estatal até agora, não, claro, é muito recente ainda, né? Não vou exigir aqui também que a prefeitura, o governo do estado pense agora soluções especificamente para determinado bairro ou rua. Exato. Mas nesse momento, até agora, vocês não viram nada assim que seja mais concreto do ponto de vista de urbanismo, que possa ser uma solução ali para o Quarto Distrito, que o governo já estejam discutindo, por enquanto não. Não vi nada. Ainda não. A gente não recebeu assim nada disso e nem percebeu na região, né? O que está se fazendo agora é o trabalho do recolhimento e limpeza. Que talvez esse ainda que é maluco isso, né? Ainda tem os entulhos também, todos né? lá, né? Claro. Mas é algo assim, né? Que pensando na recuperação da região e da cidade como um todo, né? Quanto antes Porto Alegre, né? Quanto antes o governo estadual Rio Grande do Sul apresentar obras, né? Soluções, né? Projetos de inovação, antes os recursos podem chegar e antes isso se começa, né? Porque são obras que vão levar 1, 2, 3 anos, né? Para se executarem, né? Não são obras de curto prazo, assim, né? A curto prazo o que se pode fazer é ajudar na manutenção da limpeza, né? Fazer a dragagem, né, das galerias subterrâneas, né? Conseguir ativar as bombas de sucção na sua capacidade máxima, que ainda não se conseguiu, né? Então, ir liberando as infraestruturas, né? As estradas ali, os reparos. Ali, eu acho,
tu tem razão. Ali eu acho que precisa de uma obra mais estrutural, né? Como já teve, por exemplo, conduto forçado, a obra do Charles Gate, lembra? Era Gate antigamente. É verdade. Sim. Ali eu acho que ainda falta. Ainda a cidade ainda deve isso para o quarto distrito. Né? Uma obra de drenagem que seja mais. É uma solução mesmo, né? É uma área tem muito baixa. Tem alguns pontos que sempre alaga, né? Qualquer chuva isso, alaga. Historicamente tem alagamento ali. Exato. Agora, claro, é em outra dimensão, sim, mas foi uma inundação daí grandes agora, né? Foi algo diferente. frequente. E o problema do quarto distrito, né? O Rafa deve ter acompanhando também. Na sexta-feira, quando começou a voltar a água começou a voltar pelos bueiros, né? Então eu fui fotografando os bueiros da cidade, na rua, e aí eu vi aquela água barrenta já ali, né? E eu falava pro meu pai, a água vai voltar, ela vai voltar pelos bueiros, né? Mas a gente nunca imaginou que subiria 2 metros, né? 3 metros em algumas regiões. A gente pensava que 50 centímetros era um absurdo de água já, né? Naquela região. Mas isso é outra coisa triste da contaminação, né? Que é o Guaíba regurgitando o nosso esgoto, né? Pô, isso é horroroso, né? Porque se o Guaíba tivesse limpo, né? Fosse despoluído, o estrago evidentemente seria menor. A água tem um poder destrutivo, claro, mas menor do que com o esgoto junto, com todo esse problema, essa matéria e toda a contaminação contaminada, né? Que a gente tem. E aí o Guaíba, né, pensando, né, nos afluentes, né, Caí, né, Rio dos Sinos, né, o Jacuí, né, todos os rios que vêm altamente contaminados, principalmente o Gravataí, né, e o Rio dos Sinos que vem com a indústria química, né, muito forte, né, o setor de couro. Isso eu senti, cara, muito químico na água, assim, né? Muito se enxergava manchas de óleo, né? Então tu olhava pra água, via aquelas manchas coloridas, assim, de óleo, assim, por cima, né? Então... não é fácil. E sobre o Recupera 4D, vocês são todos moradores da região. Como é quem que faz parte desse movimento? Quando a gente pensou o movimento, são moradores, né, comerciantes também, né, tem gente que não mora, mas tem um comércio na região, então a gente fez essa associação, assim, de pessoas. E foi tudo meio assim na hora ali, no calor do acontecimento que exatamente, surgiu. Foi no momento que a gente estava começando os resgates lá e a gente já estava pensando, né, tem muita gente ajudando agora, a gente olhava nas notícias, tem muito voluntário, tem muita doação chegando, mas e depois? A gente precisa se organizar para o depois, né? Para quando essa água baixar, a gente está pronto para atuar, para ajudar na limpeza, ajudar as pessoas a voltarem para casa, ajudar a receber kit de limpeza, ajudar a cesta básica, kit de imóveis, né? Acionar os órgãos públicos, né? Pensar novas ideias para a região. Então essa organização ela surgiu após os resgates, vamos dizer assim. Né? E são quantas pessoas? Vocês têm ideia de quantos participam? A gente tem hoje cadastrados mais de 60 voluntários, assim, e aí depois a gente tem um grupo meio que coordenação, assim, né? E aí ali trabalham 15 pessoas articulando diferentes frentes. Assim. E quantos mutirões de limpeza vocês já conseguiram fazer? A gente já atingiu 35 locais, né, entre comércios e residências, né? Então tem tipo um formuláriozinho que a pessoa cadastra pra gente entender a demanda, a gente liga, pergunta como é que tá. Às vezes a pessoa só precisa de um kit de limpeza também, ela não precisa que a gente vá lá. Então a gente já ajudou aí mais de 100 locais, né? Pegando só entre entrega de materiais também, né? Doação de outras coisas. E aí nesses mutirões de limpeza, assim, todo mundo precisa, né? Então quando as pessoas veem chegar 4 pessoas, 3 pessoas com lava-jato, com rodo, com vassoura, a pessoa abre um sorriso, assim, e diz, de onde vocês vieram para nos ajudar a dar um fio de esperança, né? Então acho que essa é a palavra que a gente fala para o quarto distrito agora, assim, né? O nosso trabalho é um trabalho que para devolver a dignidade e a esperança das pessoas, né? Porque as pessoas possam se restabelecer minimamente, né? Às vezes a gente vai criar uma área limpa na sua casa, para você guardar tudo que é limpo. Rafael, e eu queria... já estamos nos encaminhando para o final, eu acho, né, Ju? Mas eu queria que tu dissesse o teu sentimento. Tu disseste assim, nós vamos recomeçar e o GRES vai voltar, porque a gente também não tem muita escolha, né? Vocês compraram aquele imóvel, enfim. Como é que tu tá te sentindo nesse momento em relação a isso? Vocês vão voltar, eu sei, mas eu também te sinto naturalmente abatido. Cara, é um golpe duro, né? Tu tá lá equilibrando teus pratinhos, não é fácil o dia a dia, né? Daí tu toma essa rasteira, tu precisa de uma ajuda para botar os pratinhos lá em cima de novo e para poder... Eu tô sentindo falta do poder público para isso, assim. E vamos falar bom português, é grana. Tem que ter grana no quarto distrito. Tem muitas empresas, tem muitos empresários que perderam tudo e precisam recomeçar. E sem grana, a galera vai começar... Tu até recomeça, mas tu vai cair ali 6 meses depois, tu vai cair. Então,
é muito custoso tudo. Tudo que foi perdido, que foi... É muita grana. É muita grana. Nós somos uma empresa, enfim, pequena e temos, imagina, empresas tecnológicas que tem lá no próprio Instituto Caldeira, que foi citado. Eu estive no Instituto Caldeira sexta-feira, porque eu também tenho um negócio lá dentro. Cara, destruiu o Instituto Caldeira. Ali embaixo é tudo gesso com vidro. Precisa muito recurso para recomeçar. Os empresários e o setor da cultura, que está se mobilizando também em diversas frentes, enfim, precisam desse apoio e é urgente, é para ontem. Já ficamos um mês sem trabalhar, as empresas têm que pagar salário dos funcionários agora, cara. E é difícil nesse momento se sentir, como é que eu vou dizer, estimulado, né? Eu quero dizer assim, é muito fácil, vamos lá. É difícil de tu estimular. Tentar, é difícil, estimular a tua galera também, sabe? Uhum. Tu até levanta a bola, porque é teu negócio, tu chama teus parceiros e vamos. Mas a galera também tá desestimulada. Todo mundo. Tu vê as pessoas caminhando pelo Quarto Distrito com a cabeça baixa, assim, sabe? Um clima figurino clássico de bota, de borracha e roupa. E cabeça baixa, assim, as pessoas estão tristes, cara, é muito triste, é muito... Mas vocês vão reabrir? Então, vamos reabrir e estamos apostando todas as fichas, inclusive vamos fazer um evento no Opinião agora, na sexta-feira. Sexta-feira, dia... 14 de junho. Uhum. Que a Opinião gentilmente vai ceder o espaço. Eles nos procuraram, achei uma iniciativa bárbara. Então, nos ofereceram um espaço para fazer uma noite para arrecadar fundos para essa retomada. Pro GRES. Pro GRES. Isso vai rolar sexta-feira no Opinião. Sexta-feira, dia 14. Então, o valor dos ingressos vai ser revertido para vocês. Revertido pro GRES, 70% do valor dos ingressos. Por parte da Opinião, demais, fazer isso, muito né? Legal. Uma rede que está se ajudando. Legal, Pô, isso não tem preço, cara. E prontamente eu liguei para os músicos e o pessoal que já tocou lá, ou que tem agenda futura, todos toparam abrir mão dos seus cachês também enfim, fazer uma noite bonita para arrecadar essa grana para essa retomada. Legal. Então vai ser dia 14, na Opinião, a partir das 8 da noite. Vai ter o DJ Piá tocando, abrindo. Depois entra a Grass Band, que é a banda da casa, com diversos convidados. Entre eles, Juliano Barreto, Serginho Moá, a Adriana Defente. Depois vai entrar o Luciano Leães, com a banda dele. Com participação do Solon Fishbone e da Luana Pacheco. Depois o Diego de Godoy, que fez uma festa muito legal Good lá, Night. que foi a Good Night. Vai discotecar também. E vamos encerrar a noite com The Hard Working Band, que foi um grande case, assim, da casa. Estavam muito tempo sem tocar, e tocaram, já fizeram 4 shows lá, todos sold out. Uhum. Todos esgotaram ingressos. Todos esgotaram. Uma baita noite Então vai ser. tá. Então, para quem está nos ouvindo, né? Vamos na Opinião, sexta-feira ajudar a Grass. E quem quiser ajudar o Quarto Distrito, Recupera 4D, como é que faz? A gente tem um Instagram lá, que é o @recupera4, né? O número 4D. Ali tem todas as informações, né? A gente tem desde uma vaquinha, né? Que é para financiar pequenas coisas, né? Se a gente chega no lugar, não tem a pessoa está precisando de um cobertor, de alguma coisa assim, a gente vai lá e compra também, né? Então a gente tem isso, mas o principal para nós nesse momento é conseguir mais voluntários, assim. A gente braços. Quanto mais pessoas, mais locais a gente consegue atender, maior é a nossa capacidade, né, de ajuda, né? Então acho que isso é o mais importante para o nosso grupo nesse momento, é conseguir ter mais gente ajudando, voluntários, e também as empresas que se interessarem, né, em fazer doações, né? A gente está recebendo agora material de pintura, né? Artistas também que quiserem se cadastrar, né? A gente tem uma ideia de repintar o Quarto Distrito, de botar painéis na rua, né? Murais coloridos, né? Porque como o Rafa disse, é um cenário de cabeça baixa, assim, tá tudo meio marrom daquela água, tudo meio empoeirado, com um cheiro ruim, com barro. Então a gente precisa ir recuperando esses espaços, dando vida, colorindo novamente a cidade, assim, e a região ali do Quarto Distrito, para dar um pouco mais de esperança, assim, de felicidade para as pessoas
e que elas se sintam parte também disso, né? Acho que o importante do movimento do Recupera 4D é incluir a população também, né? Então a gente vai com a população junto, né? A população e os comércios da região. Perfeito. Queria dizer para vocês que a minha coluna na Zero Hora, página 2 da Zero Hora, está aberta. Eu quero ajudar o quarto distrito a voltar. Eu acho que é importante para a cidade. Acho que a gente também tem um papel assim na imprensa, enquanto comunicadores, então contem comigo também, tá? E muito obrigado por terem vindo, né, ao programa, né, PG? Vamos encerrando por aqui. Cris, eu acho que tem um... Eu não sei porque que eu falei Cris, me desculpa, eu estava pensando na Cristina Ranzolin aqui, enfim, porque eu quero falar sobre isso no Jornal do Almoço também, foi por isso que eu te chamei de Cris, Gil, desculpa. Quando a gente experimenta um trauma, né, pra gente conseguir atravessar esse trauma, eu acho que a primeira coisa é acolher o luto, né? Eu percebo isso de maneira clara no Rafael, né? Eu acho que a gente tem que se permitir, acho que tu tá certíssimo, Rafael, viver essa dor, né? Ficar triste, chorar, isso é saudável e acho que faz parte da assimilação da perda. A gente tem que passar por isso, é uma etapa importante. Mas o que eu acho interessante é que aqui no Rio Grande do Sul, e é o caso do Rafael também, que eu acho que de alguma forma simboliza o que a gente viveu aqui, né? Uma pessoa que perdeu muito, mas a gente não se deixou se paralisar diante do luto, né? Sim, que é uma coisa muito comum, a paralisia, ficar parado. As pessoas travam, às vezes, quando tem o impacto do trauma mesmo, assim, no primeiro momento. E em nenhum momento isso ocorreu aqui. E chega a me arrepiar quando eu falo, também, porque a gente viu desde o início, desde o primeiro dia, as pessoas respondendo com ação. Ação que eu digo é ajuda financeira, é voluntariado, é amparo emocional para quem perdeu, sabe? Então, assim, as pessoas estão sofrendo, mas as pessoas estão lutando, sabe? O que eu quero dizer é que eu não acho que isso seja comum de todo mundo. Eu acho que um estado que tem isso, que tem pessoas assim, com essa capacidade de direcionar a dor para ações pragmáticas, concretas, reais, eu acho que esse é um estado que já está se reconstruindo, sabe? E isso já é a reconstrução ocorrendo, sabe? As pessoas estão unidas e elas não se permitiram se paralisar, embora estejam, claro, com razão, vivenciando a dor, lamentando, e isso é importante, é fundamental. Mas eu acho que a gente, de alguma forma, vai sair maior disso do que a gente entrou. Tomara. Porque é um povo, cara, muito, para usar uma palavra meio da moda, resiliente, mas é uma galera impressionante, assim, cara, desde o primeiro dia, ninguém baixou a cabeça. A galera tá triste, mas